Sejam bem-vindos a mais um programa Mensagens de Luz. Estamos estudando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. Novamente conosco, nossa querida presidenta Ilse. Olá, Luiz Otávio, tudo bem? Prazer estar aqui novamente. Tudo ótimo, o prazer é todo nosso. Chegamos ao capítulo 65. Exatamente. E este capítulo, qual o título dele e qual frase de Jesus ele se refere? O título, Defesa. Aí Jesus lá em Marcos, está em Marcos capítulo 13, versículo 11, nos fala da seguinte forma. Quando, pois, vos conduzirem para vos entregarem, não estejais solícitos de antemão pelo que haveis de dizer, mas o que vos for confiado naquela hora, isso falai. Porque não sois vós os que falais, e sim o Espírito Santo. Muito bem. Então, o título é Defesa e Emmanuel trata nas diversas situações que muitas vezes os cristãos se encontram de serem atacados, não é? Exatamente, como injúria, difamações, ser acusados de malfeitor, E bem a propósito do nosso estudo de ontem, do livro Paulo Estevam, em que ele se encontra numa situação semelhante a essa, em que ele é conduzido ao sinédrio para se defender justamente disso, de injúrias, e ele é acusado ali, de ser um malfeitor, de ser Tipo de blasfêmia, injúria e feitiçaria. feitiçaria, E ele, no momento lá, ele se questiona, assim, ele fica um tanto Perdão, impressionado. é blasfêmia, calúnia e feitiçaria. Feitiçaria, isso. E aí ele fica um pouco assustado com o tamanho do que se propõe ali, do que o Saulo, então, orquestrou, para condenar Estevão. E aí ele reflete um pouquinho no que ele aprendeu nos ensinamentos de Jesus e ele se acalma e tem a certeza de que quando se está defendendo a causa do Cristo, o Evangelho, as palavras virão, Ele não estará sozinho, Ele estará com Cristo e o Cristo certamente o ajudaria. E assim foi, E assim foi. Mas Emmanuel vai um pouco além, não é? Ele discrimina mesmo posturas que os cristãos devem ter perante os ataques, não é? Exatamente, é. Aí ele fala aqui, que quando é acusado de mistificador, responde com o devotamento da verdade. Quando acusado de malfeitor, responde fazendo bem. Por todas as culpas imaginárias em que te cataloguem o nome, oferece por resposta a prestação de serviço. Então, o Cristo está sempre nos conclamando, nos convocando para o trabalho, Quando uma ação, uma atitude não é capaz de justificar, de explicar, de convencer, não serão 1000 palavras que o farão, Então, o convite aqui na defesa, quando nós somos atacados de alguma forma, se nós temos, aqui no começo ele fala, se tens a consciência tranquila, acalma-te, E as palavras certas virão, ou o silêncio se faz necessário, A gente sabe que a gente é muito falho, comete mil equívocos, e quando a gente reconhece que cometeu um equívoco, vamos pedir perdão, vamos pedir desculpa. Mas quando temos a consciência tranquila, que estamos agindo dentro daquilo que nos é proposto em defesa do Evangelho de Jesus, acalme-se. Não precisa fazer discursos de defesa. Não precisa se inflamar. Não precisa se inflamar, Não serão... quando a gente quer se defender de alguma coisa, a gente fica arquitetando, advogando 1000 palavras, 1000 formas de justificar, às vezes o que não tem necessidade, porque foge da verdade, não é real, e aí a gente se desgasta, sofre com uma coisa que já está resolvida,
Bom, não que seja uma tarefa fácil, Não, não não é? é, não é. Mas, Ilse, se quando atacados é difícil você se mostrar sereno e não entrar na mesma vibração do ataque, eu acho que mais difícil ainda é o que Emmanuel nos propõe em seguida, que é ter empatia Com, pelo atacador, pelo aquele pelo ofensor. que te acusa, né? Ter empatia, compreender, né? Qual é a situação que aquela pessoa está passando, por que é que ela está, porque a gente só dá aquilo que a gente tem, né? Por que é que aquela pessoa está te dando aquilo, né? Qual é o momento que ela está vivendo? Por que é que ela está te oferecendo aquilo, né? E talvez você, no lugar dela, faria o mesmo, ou talvez você já se adiantou, já passou por aquele momento, né? Você já compreende que aquilo não faz mais parte da sua realidade, da sua verdade. Então, não precisa se desgastar com isso e simplesmente ter compaixão, né? Você citou um verbo crucial para este capítulo, que foi tratado na palestra que o Frank deu aqui na segunda-feira, que foi compreender, não é? E o tema da palestra do Frank, o cerne da palestra foi que amar é compreender. É compreender, né? A gente ainda não tem condições de sentir esse amor que o Cristo sentia, né? De demonstrar através das nossas ações esse amor. Mas a gente já pode começar compreendendo e respeitando o outro. Já é um começo, né? Quando eu compreendo o que o outro pode ser, o que o outro pode dar e respeito aquilo que ele é, então eu já estou começando a amar, né? Então, nós verificamos, coincidências não existem, nós sabemos disso, nós verificamos a união de 3 trabalhos aqui do Obreiros. A palestra que acontece às segundas-feiras, cujo tema foi o amor. Depois, o nosso estudo de quinta-feira, um clube do livro que nós temos aqui, que nós estudamos uma obra. Nós já estudamos o livro Boa Nova e estamos estudando agora o livro Paulo e Estevão, que tratou também exatamente deste assunto que Emmanuel está tratando no livro Defesa. Palavras de Vida Eterna, não Que é é? a defesa, né? Que era justamente a defesa que Estevão tinha que fazer diante do Sinédrio para Saulo de Tarso, até então, né? Então, para concluir, como sempre, Emmanuel conclui magistralmente nos últimos parágrafos, não é? Neste caso, é o último parágrafo. Meditando sobre a atitude do Cristo, ao deixar justiçar-se nos tribunais terrenos, ante a senha dos cruéis detratores que o içaram à cruz, somos induzidos a pensar que o Mestre, centralizado na construção da vontade do Pai, teria agido assim por ter mais o que fazer que gastar tempo em defesas desnecessárias. Ele sabia ali, naquele momento, que não haveria o que ele justificar, o que ele defender, já estava posto em acabado, Estava imposto. imposto, não teria o que ele se desgastar mais por uma situação em que ele não iria reverter, e já era esperado que assim o fosse, né? Então, para que gastar tempo por algo que não se fazia mais necessário, né? Muito No caso de Cristo, ele buscou a inspiração divina, a divino. inspiração, a certeza de que o Pai, nosso Pai Criador, estava ao lado dele e que ele tinha muito mais coisas a fazer do que gastar energia inutilmente. Exatamente, ele tinha, né, tem, como tem, né, todo o nosso orbe, o nosso planeta para conduzir, então para que se desgastar ali com uma coisa que era bem passageira, que era pontual ali naquele momento, que teria muita tarefa pela frente. Nós, diante da nossa pequenez, ah, do nosso tamanho, podemos pensar da mesma forma, né? Tem muito trabalho a ser feito para a gente se desgastar, perder tempo com justificativa que não vão convencer aquele que está convicto de que nós estamos equivocados, errados ou que cometemos algum delito, né? O tempo, as nossas obras, o nosso trabalho é que irá nos defender. Então, acho que podemos concluir
que devemos ter 3 posturas diante das ofensas: serenidade, trabalho e inspiração no Cristo. Exatamente. Estaremos no bom caminho. Contamos com sua presença em programas vindouros, Ilse. Será um prazer. Este foi mais uma Mensagem de Luz. Até a próxima semana.